A peça que aqui temos hoje é uma galvanoplastia que pertence à coleção de galvanoplastias do Museu Nacional de Arte Antiga. Esta é uma coleção que é formada por um conjunto de reproduções do século XIX de objetos usualmente mais antigos. Neste caso, reproduz um corno de beber, um drinking horn, atualmente na coleção do Kunsthistorisches Museum de Viena. Uma galvanoplastia, podemos dizer em primeiro lugar, que tanto é um processo como o objeto que dele resulta. É um processo de natureza eletroquímica que surge por volta de 1840, um pouco antes, e que vai permitir a reprodução muito precisa, muito detalhada de um outro objeto através de moldes. Portanto, um objeto usualmente poderá ser uma escultura, uma peça de ourivesaria, uma medalha, etc. Portanto, o que acontece, basicamente, é tendo uma tina ou um tanque onde se está suspenso o molde ou os moldes de um determinado objeto que queremos reproduzir e está também suspenso uma barra de cobre, imaginemos. Todos esses elementos estão num tanque com o sulfato de cobre e o ácido sulfúrico, portanto uma solução aquosa química, e estando ligado a uma corrente elétrica vai fazer com que haja um processo de eletrodeposição. A barra de cobre vai-se começar a depositar partícula por partícula no molde. E, portanto, passado algumas horas, vamos conseguir obter o positivo do negativo. Se o molde é um negativo já do objeto original, estas chapas rígidas em cobre voltam a ser o positivo. E é a partir destas chapas que conseguimos construir estas reproduções que chamamos de galvanoplastias e que tanto êxito tiveram, sobretudo na segunda metade do século XIX. E os museus no século XIX, sobretudo a partir do exemplo do Victorian Albert Museum de Londres, que abre as suas portas em 1852, vão ter muito interesse nas reproduções de obras de arte no geral. Reproduções que tanto poderiam ser em galvanoplastia, como poderiam ser em gesso, como poderiam ser também reproduções fotográficas, reproduções de obras de arte. Estes museus, nesta época, vão ter uma componente muito forte que está ligada com a formação e com o ensino das classes operárias, digamos assim, que estavam ligadas às indústrias artísticas. Por indústrias artísticas entendemos a produção de ourivesaria, a produção de cerâmica, a produção de mobiliário, etc. Portanto, havia um propósito ou uma missão muito ligada àquilo que é formar, digamos assim, o gosto, formar visual e esteticamente todos aqueles que estão envolvidos na produção destes objetos de cerâmica, de ourivesaria no século XIX, a partir precisamente dos modelos do passado. E, de facto, se os modelos tanto poderiam ser objetos originais, digamos assim, objetos históricos, as reproduções vão também servir perfeitamente para esse fim. Aliás, era uma forma mais fácil, mais rápida e eficaz dos museus, das escolas de ensino artístico, ensino industrial, academias de belas artes, terem acesso a objetos que normalmente não estavam disponíveis. Objetos que pertenciam a coleções reais, a igrejas, a coleções particulares, ou objetos que pertenciam a museus do outro lado do mundo, por exemplo. Portanto, esta é também uma das grandes possibilidades das reproduções, contribuir também para os estudos artísticos, para os estudos históricos. Como há pouco referi, esta galvanoplastia da coleção do Museu de Arte Antiga, este objeto do século XIX, reproduz um outro mais antigo, do século XVI, atualmente na coleção do Kunsthistorisches Museum de Viena. É interessante também reparar que o objeto original parte de um corno que é executado em tartaruga, portanto um material super precioso para aquela época, para o século XVI. É muito provavelmente proveniente do Gujarat, portanto do norte da Índia, onde terá servido ou de corno de caça ou enquanto polvorim, portanto um depósito para pólvora. Tendo esse corno em tartaruga chegado à Europa, terá recebido uma montagem em prata dourada em forma de dragão. Essa montagem terá sido executada numa importante oficina de Augsburgo. Augsburgo é uma cidade alemã, portanto da Baviera, que era efetivamente um dos mais importantes centros de produção de ourivesaria, nomeadamente no século XVI, e sabe-se que o primeiro proprietário deste objeto foi o conde Ulrich IX, conde de Montfort-Tettnang, e posteriormente o objeto passa a integrar a coleção do célebre arquiduque Fernando II do Tirol. Portanto, é um importantíssimo colecionador de arte, de curiosidades também, e que funda uma importantíssima Kunstkammer, este gabinete de artes e curiosidades, no seu castelo de Ambras, em Innsbruck, portanto no Tirol austríaco, e onde esta peça certamente esteve em exposição. No século XIX, estes objetos pertenciam então às coleções imperiais e reais austríacas,
vai haver um grande interesse, digamos assim, historiográfico, artístico, por estas importantíssimas coleções. Muitos destes objetos vão receber um interesse especial para serem reproduzidos e para poderem circular, digamos assim, por museus, por escolas de ensino artístico, tanto na Áustria como um pouco por todo o mundo. E é isso que vai efetivamente acontecer e onde se insere a produção deste objeto. E nestes meados do século XIX vai ser particularmente importante uma figura em Viena chamado Karl Haas. Karl Haas é um arqueólogo austríaco que, em meados da década de 1850, vai começar a desenvolver um interesse bastante particular pela galvanoplastia, pelo processo. Vai fazer uma viagem a Paris, onde esse interesse vai começar a crescer. A partir daí vai desenvolver algumas experiências, ensaios, etc., que vão culminar na fundação do Instituto de Galvanoplastia Karl Haas e companhia, na cidade austríaca de Graz. Isto em 1860. 5 anos depois, Karl Haas e a sua oficina mudam-se para Viena, portanto, essa capital imperial. Se Karl Haas, em cerca de 1865, no seu catálogo de peças que tinha disponíveis para venda, temos cerca de 15 peças, possivelmente, 10 anos depois, o catálogo de vendas de Karl Haas é muito maior, tem cerca de 100. Saltando de Viena para Lisboa, o negociante e banqueiro Henri Bournet faz uma proposta à Academia de Belas Artes de Lisboa para a venda de uma coleção de 70 galvanoplastias que ele diz serem provenientes de Viena e nada mais refere. A Academia de Belas Artes de Lisboa é uma das instituições antecessoras do Museu Nacional de Arte Antiga. Uma parte significativa da coleção do museu provém, de facto, daquilo que é a atividade colecionística da Academia de Belas Artes de Lisboa. Esta galvanoplastia, que reproduz o corno de beber, encontra-se integrado neste conjunto de 70 peças que são compradas em 1875. Nada nos diz, documentalmente, que estas peças que vieram para Lisboa, incluindo esta, que aqui temos à nossa frente, nada nos diz que foi produzida por Karl Haas, mas tudo aponta para isso. De facto, em primeiro lugar, há outros museus que têm galvanoplastias muito parecidas, praticamente similares a esta. Em segundo lugar, o catálogo de vendas de Karl Haas é muito similar à fatura que Henri Bournet envia para a Academia de Belas Artes de Lisboa. O objeto do século XVI parte de uma pré-existência, que é um corno formado em tartaruga, e que depois recebeu uma montagem em prata dourada. Esse corno vai receber uma montagem em forma, digamos assim, de um dragão. Um dragão com o pescoço virado, com um ar quase que agressivo para o espectador. Um dragão que tem umas patas de grifo sobre uma tartaruga. Portanto, há todo um universo de elementos marinhos, digamos assim. A tartaruga surge também numa base oval, onde se encontram, de certa forma, desenhados ondas, seres marinhos fantásticos, alguns barcos, etc. Será curioso também reparar que sobre o dragão está montado uma espécie de sátiro marinho, portanto uma criatura híbrida com um corpo humano, com chifres, mas em vez de ter as tradicionais patas de bode, tem uma espécie de um corpo de um animal marinho, um animal fantástico. Esta figura que aqui se encontra ostenta um brasão que teria as armas do primeiro proprietário do objeto original do século XVI, o já referido Conde Ulrich IX. No objeto original do século XVI, muito possivelmente, sairia da boca do dragão, ou estaria fixo na boca do dragão, aquilo que se designava por língua de víbora, que na realidade seria dentes de tubarão fossilizados e que nesta época tinham uma componente apotropaica muito forte, ou seja, acreditava-se que tinha propriedades capazes de identificar e neutralizar venenos. Possivelmente, e aqui é uma situação mais hipotética, digamos assim, sairia também das narinas do dragão pequenos ramos de coral vermelho, que também tinha algumas características quase apotropaicas também, neste século XVI. É também um material raro, exótico, e neste contexto do objeto, para além de dar uma beleza especial pela cor avermelhada que daria nesta zona do rosto do dragão, que pode também permitir perceber aquela ideia do fogo que sai das narinas e da boca do dragão.
No Museu Nacional de Arte Antiga guardam-se dois documentos que são bastante importantes para a compreensão da compra destas galvanoplastias e, em particular, da galvanoplastia que reproduz o corno de bebê. Temos a referida fatura da compra dos objetos em 1875 e, por outro lado, temos também um catálogo de Karl Haas de cerca de 1882. Se consultarmos quer um, quer outro documento e verificarmos o número 53 desta listagem, vamos verificar que encontramos então o nosso corno de bebê no catálogo de Karl Haas em alemão, Trinkhorn, e na fatura em francês, Corne à boire. Um aspecto também bastante curioso relacionado com as galvanoplastias e um aspecto mais técnico é que se, de facto, as reproduções galvanoplásticas procuravam reproduzir da melhor forma possível o objeto original, digamos assim, por vezes algumas das secções de uma galvanoplastia não reproduziam de uma forma integral ou muito mimética aquilo que é o objeto original. Neste caso, na reprodução do corno de bebê, vemos que, se o original é um corno realizado em tartaruga, na galvanoplastia, esse elemento em forma de corno foi simplesmente executado manualmente, através de uma técnica tradicional ou normal de execução de peças em cristal ou em vidro. Contudo, há situações em que as reproduções eram muito miméticas, muito fiéis ao objeto original. No caso desta taça coberta ou desta copa coberta, é muito curioso porque, basicamente, todo o objeto original foi reproduzido de uma forma muito mimética. Portanto, todo o objeto foi feito em cobre, através da técnica da galvanoplastia, e esta secção central da copa, em que no objeto original é executado através de uma noz de coco, na galvanoplastia replicou-se essa materialidade da noz do coco através da criação de uma patina castanhada. Um outro aspecto também diz respeito a um elemento que por vezes nos ajuda a identificar o que é uma galvanoplastia, se este objeto é uma galvanoplastia, se não é, porque nem sempre é fácil de se perceber. Como neste caso, em que na parte de baixo da base vemos uma textura algo granulada, digamos assim, uma espécie de uma areia fina, digamos assim, que faz parte do tal processo de eletrodeposição. São as partículas de cobre que aqui se fixaram de uma forma pontual, partícula por partícula, e essas partículas é aquilo que se vai verificar no reverso de muitas das galvanoplastias. Ao olharmos para estes objetos nos dias de hoje, para estas coleções de galvanoplastias ou de reproduções no geral, somos levados a crer e a concluir que, de facto, são objetos que têm uma importância crucial naquilo que são os museus da segunda metade do século XIX. No início do século XX começa a haver um certo descrédito ou desinteresse por este tipo de objetos, não é? Começa a haver um interesse muito forte, sobretudo no objeto único, no objeto original, no suposto autêntico. No caso do Museu de Arte Antiga, estas coleções encontram-se nas reservas, há uma dinâmica de revalorizar e, de facto, é impressionante, eu acho que basta verificar como é que estes objetos eram executados, todo o processo eletroquímico e a união tão forte que houve entre arte e ciência no século XIX para nos fazer ganhar um entusiasmo e um fascínio por este tipo de objetos, nomeadamente numa altura em que falamos tanto em digitalização de coleções dos museus, em reproduções 3D, quando na realidade é uma tecnologia com cerca de 150 anos.